Prezados amigos, estimados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Alegro-me muito em me dirigir a vocês para assim estudarmos juntos aí estas lições da Escola Sabatina. Hoje, por sinal, nós teremos uma lição maravilhosa que vem nos apresentando um quadro magnífico com relação à pessoa de Cristo Jesus sobre o verdadeiro pastor. Antes, o nosso recadinho, que já é costume, né? Por favor, não deixem de utilizar as nossas reflexões. Está aí para vocês, aparece aí as nossas meditações diárias, tá bom? Elas são essenciais, são muito boas para a realização dos cultos matutinos e vespertinos. Este é um hábito salutar que nós devemos ter, de realizar em nossos lares os cultos pela manhã e os cultos pela tarde. E aí na sua lição, na página 135, a partir da página 135, você tem então estas leituras para ajudar a realizar esses cultos com a sua família, né, pela manhã e pela tarde. E nós já estamos aí no mês de setembro, muito bem, já começamos setembro, então vamos usar este material, tá bom? Para você que faz o ano bíblico, continue acompanhando os textos bíblicos que estão ali, indicando qual é o texto que você tem que ler em determinado dia da semana, né? E hoje, sexta-feira, vamos dizer assim, digamos, né? A leitura está baseada em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 42, tá bom? Então, por favor, utilize esse material, ele é preparado especialmente para você e para a sua família. Não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos com todos os teus contatos, já seja pelo Facebook, pelo WhatsApp ou até mesmo através do teu e-mail. Você pode enviar o link deste vídeo para os teus contatos. Curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal. Sempre que você curte um de nossos vídeos, você está nos ajudando, está beneficiando a continuidade desse trabalho. Então, por favor, coloque ali o seu joinha, o seu like. Sempre que você assistir um vídeo, é muito importante para nós, tá bom? E também a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque aquele que está inscrito recebe as notificações dos novos vídeos que vão surgindo, e desta maneira, veja, quando você curte, quando você se inscreve, quando você também compartilha, você e eu estamos divulgando esse trabalho para outras pessoas, tá bom? Então nos ajude também nesse sentido. Conto contigo, valeu? Muito bem. Bom, hoje a nossa lição, como eu estava dizendo um pouco antes, né? Ela vem trazendo um quadro muito interessante. Ela vem falando sobre o verdadeiro pastor, vem falando sobre o grande pastor, o bispo dos pastores, né? E vem falando sobre este príncipe dos pastores. E neste quadro, nós vamos ver que há algumas características que se aplica ao verdadeiro pastor, né? Que se aplica a Cristo como o grande pastor, e também algumas características que devem ser aplicadas também aos subpastores da atualidade, né? Mas a nossa lição, ela vem então destacando essa característica essencial que é empregada a Cristo Jesus. É interessante de notarmos, irmãos e amigos, né, que este quadro de pastor e ovelhas talvez não seja um quadro tão normal para nós que vivemos aqui no Ocidente, né? Porque quando nós falamos hoje em dia de pastor ou de ovelhas e trazemos para a nossa realidade, para o nosso contexto, é um pouco complicado imaginar, né, como era esse trabalho ou como é esse trabalho. Quando nós falamos de pastor e ovelhas, no nosso contexto, muitas vezes nós vemos os gados e as ovelhas sozinhos no pasto, né? Sem um pastor que lhes acompanhe, né? Estão ali apenas em uma área delimitada e sem ninguém que lhes acompanhe, sem um pastor para estar junto com o rebanho, junto com o gado, né? E quando nós vamos ao contexto já ali na Palestina,
Não havia nenhum rebanho sem que houvesse um pastor. Sempre haveria um pastor que estaria acompanhando aquele rebanho em todos os momentos, em todas as situações. Portanto, para que nós possamos entender realmente o que a lição quer nos transmitir, nós devemos transportar-nos para o contexto de um pastor e um rebanho ali na Palestina. Tá bom? Para que assim realmente nós possamos ter uma certa profundidade naquilo que a lição quer nos transmitir com relação ao príncipe dos pastores, tá certo? E já vamos então definindo o significado de algumas palavras. Quando nós falamos príncipe, nós falamos alguém que faz parte da realeza, né? Alguém que é considerado um sucessor, mas aqui nós vamos tomar príncipe como no sentido de chefe, no sentido de ser o primeiro em mérito ou talento. E é justamente aí nós já vamos percebendo que nós vamos falar de alguém que é o sumo pastor, né? Como nós vimos lá, veremos mais na frente, né? Já na última pergunta, onde se dá essas aplicações a Cristo Jesus, né? Então, falando como sobre o chefe dos pastores, sobre o primeiro em méritos e em talento. E quando nós mencionamos pastor, é justamente, veja só, quando nós buscamos no dicionário, o dicionário ele vai dar um significado talvez um pouco limitado sobre o significado de pastor. Ele vai falar que é alguém que guarda, é alguém que guia e é alguém que apacenta. É limitada este significado. No entanto, em nossa lição nós vamos ver que este significado ele pode ser ampliado. O pastor não é somente o que guarda. O pastor, o príncipe do pastor não somente guia. O príncipe dos pastores não somente apacenta. Entende? Então há algo mais que deve ser agregado ao significado do trabalho que um pastor deveria realizar. No entanto, quando nós voltamos agora sim, vamos voltar um pouquinho a nossa mente lá para a Palestina. Na Palestina, o pastor era o único responsável pelas ovelhas, ou seja, as ovelhas estavam baixo a responsabilidade do pastor. Tudo que envolvia as ovelhas, tudo que poderia acontecer com as ovelhas, era única e exclusivamente responsabilidade do pastor. Portanto, o pastor tinha que zelar pelas ovelhas, tinha que cuidar das ovelhas, não somente dar o pasto, não somente guiar, não somente guardar. Ele deveria se encarregar de tudo aquilo que estava relacionado pelas ovelhas. Com as ovelhas, o pastor ele tinha que lutar pelas ovelhas. O pastor ele tinha que resgatar as ovelhas, ainda que fosse duas pernas, ainda que fosse apenas a ponta da orelha. No livro de Amós, capítulo 3, verso 12, fala isso, que o pastor, ainda que resgatasse apenas duas pernas das ovelhas da boca de uma besta, ele teria que fazê-lo. Se fosse apenas a orelha, ele deveria fazê-lo, porque ele deveria apresentar os motivos pelos quais ele perdeu aquela ovelha. Portanto, ele tinha que lutar pela ovelha até ele conseguir algo para mostrar que realmente ele estava empenhado em resgatar aquela ovelha. E não somente isso. Quando nós vemos na Bíblia alguns exemplos, né? Davi, por exemplo. Veja só o cuidado de Davi como pastor. Só para que nós possamos entender que a dimensão deste quadro, ela não pode estar limitada apenas ao nosso conceito de pastor aqui no lado ocidental. Porque um rei ser chamado de pastor, ou o próprio Criador do universo ser chamado de pastor, é porque realmente tem um grande significado. Davi, ele defendia as suas ovelhas, ele arriscava a própria vida para defender o seu rebanho. Ele lutou contra leão, ele lutou contra um urso para poder defender o seu rebanho. Portanto, um pastor não guarda apenas por guardar, ele arriscava a própria vida para poder resguardar o seu rebanho. E vejam só, às vezes mais do que arriscado,
Às vezes o pastor ele tinha que entregar a própria vida. Isso acontecia quando vinham os salteadores, quando vinham os ladrões que queriam invadir ali o redil. Então o pastor muitas vezes tinha que lutar contra esses salteadores e acabava perdendo a vida. Portanto, a função de um pastor era inclusive, deve ser também de entregar a própria vida. Ou seja, o que tudo isso quer dizer, irmãos? Que o pastor ele tinha um comprometimento profundo com as ovelhas. E não era apenas um comprometimento superficial. A Bíblia ela faz uma diferença muito clara entre falsos pastores e verdadeiros pastores. Nós não vamos falar hoje sobre os falsos, mas apenas assim, uma pincelada rápida. O falso pastor ele estava apenas preocupado com o dinheiro, com aquilo que ia receber. Portanto, quando vinha um animal feroz, quando vinha um ladrão, ele saía correndo. Entende? O verdadeiro pastor não, ele tinha uma ligação com o seu rebanho. Ele estava preocupado em primeiro lugar com o rebanho do que com ele próprio. Portanto, este era o príncipe dos pastores. Assim era o príncipe dos pastores, assim ele agiria. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição. No nosso primeiro subtítulo nós já entendemos que Deus ele suscitaria um pastor que se preocuparia em apacentar o rebanho, se preocuparia em recolher os mais novos em seus braços e trazê-los até o seu regaço, que se preocuparia desta maneira com o seu rebanho, que se entregaria, se dedicaria ao seu rebanho. E é este o cuidado, veja só, o Senhor levantaria um pastor para o seu rebanho. Na Bíblia nós encontramos exemplos de vários pastores. Talvez o mais conhecido, como eu já disse, foi Davi. No entanto, nós encontramos que todos esses pastores, eles eram figuras de um grande pastor. Eram figuras do próprio Cristo, né? Ele viria justamente para apacentar o seu rebanho, para apacentar o seu povo. Ele viria não apenas para guiar, para guardar, ele viria para arriscar a própria vida e resgatar essa ovelha, ou entregar a sua própria vida por causa desta ovelha. E nós sabemos quem é o bom pastor. Vamos lá, me responda aí. Quem é o bom pastor? A ver? Mais alto que eu não escutei? O bom pastor é Cristo Jesus. Cristo disse, eu sou o bom pastor. É isso que está escrito ali em São João. Eu sou o bom pastor. Como eu já disse, a cita de qualquer maneira estabelece já uma diferença. Ou seja, se há o bom pastor, isso quer dizer que também há do lado contrário. Ou seja, há o bom pastor e há o pastor que é mau. Há o pastor que faz por dom, por talento e porque ama as ovelhas, mas há aquele pastor que apenas está preocupado em receber o seu dinheiro, o seu salário, né? Então, aqui já estabelece essa diferença. E há algo muito interessante nessa cita, irmãos, que eu gostaria de destacar com vocês. Veja só, ali Cristo diz, eu sou o bom pastor. Existem duas palavras no original que podem ser utilizadas para esta palavra, bom. Pode ser a palavra ágatos, o que está relacionado com uma qualidade moral de alguma coisa ou de alguém, uma determinada qualidade moral, né, de uma pessoa, e há a outra palavra que é kalos. E esta palavra kalos, ela está muito relacionada com a forma de ser da pessoa, assinala que alguém ou algo não é apenas bondoso, senão é uma pessoa que tem a qualidade de atrair outros a ele, que tem uma beleza, que tem uma formosura e que converte estas outras qualidades em atração. Então vejam só, a palavra que se utiliza aqui, ou que utiliza Cristo ao dizer eu sou o bom, é kalos. Porque Cristo ele tinha esta qualidade de atrair as outras pessoas a Ele, de fazer com que as pessoas vissem nele não somente um pastor ou um bom pastor, senão uma pessoa que tinha bondade, senão uma pessoa que tinha fidelidade, senão uma pessoa que tinha esta beleza de caráter, uma pessoa que era fiel, uma pessoa que era eficiente, ou seja,
em Jesus havia algo mais do que apenas o bom de bondade. Em Jesus havia esta formosura que atraía as pessoas. Que havia aquela empatia, que havia aquela aproximação com os necessitados. Então tudo isso atraía as pessoas. E por isso que ele diz: eu sou o bom pastor, e como bom pastor eu dou minha vida por elas, e delas eu sou conhecido. Por que ele era conhecido das suas ovelhas? Justamente porque ele, em sua formosura, atraía essas ovelhas a ele. Então veja que interessante, é assim que nós sabemos quem é o verdadeiro pastor do rebanho. Porque o verdadeiro pastor do rebanho, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se entrega por suas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem empatia pelas ovelhas. Sabe? Ele se coloca no lugar das ovelhas, ele corre atrás das ovelhas, ele tem essa formosura que encanta as ovelhas e que atrai as ovelhas a ele. E as ovelhas conhecem o bom pastor, as ovelhas conhecem o verdadeiro pastor. Veja que interessante. Esta aplicação que nós encontramos aí na palavra de Deus com relação ao pastor. E isso, veja só, o texto aqui de João, ele já nos leva àquilo que eu disse a princípio. O pastor, como agiu o pastor na Palestina, de ir atrás das ovelhas. Nós vamos ver mais adiante, né? Algo sobre isso. Mas veja só, nós precisamos deste pastor, porque sem este pastor, como diz aqui o nosso texto, sem este pastor nós estamos perdidos. Perdidos sem ele, perdidos sem Cristo Jesus. A nossa nota de introdução, eu não dei leitura e tampouco vou dar leitura agora, mas menciona o que aconteceu ali com os nossos primeiros pais. Que eles foram expulsos do Éden, tá? E foram colocar aqueles guardas com espadas flamejantes, e ninguém dos descendentes de de Adão, pôde se aproximar novamente da árvore da vida. Então, todos naquele momento se tornaram pecadores, e todos naquele momento ficaram descarriados, né? Como diz ali, eles ovelhas desgarradas, andavam desgarrados, desviados do caminho, tudo por conta da desobediência de nossos primeiros pais. Então, nós, sem o pastor, o príncipe dos pastores, ainda estaríamos desgarrados, ainda estaríamos extraviados, como ovelhas sem pastores. Então, aqui descreve, irmãos, qual seria a condição nossa se não tivéssemos a Cristo como nosso pastor, como nosso guia, como nosso protetor, como aquele que entregou a vida por nós. Andávamos desgarrados, mas foi necessário que viesse este pastor que se entregou por si mesmo, entregou a si mesmo em sacrifício por este mundo, por seus filhos, que veio como o nosso fiador, que veio como o nosso substituto, que veio para resgatar a sua ovelha. Andávamos desgarrados, andávamos, já é passado. Ali diz que estávamos extraviados, já não estamos. Sabe por quê? Você tem a Cristo como o seu pastor, você tem a Cristo como o príncipe dos pastores, aquele que entregou a própria vida por você. Aquele que te buscou em determinado caminho onde você estava completamente desviado e desgarrado e te trouxe novamente ao redil. Não podemos abrir mão deste pastor. É necessário que tenhamos esse pastor. Sabe por quê? Ele está disposto a fazer o máximo esforço por você. E qual é o máximo esforço que esse pastor ele faz por nós? Nós encontramos ali, já no seguinte subtítulo, a partir da pergunta número 4, uma explicação com relação a esse quadro do pastor e ovelha. Entende? Ali mostra que havia um pastor com determinadas ovelhas, e de repente uma das ovelhas desapareceu, e ele deixou ali esse grupo de ovelhas, né? E foi atrás daquela que havia
estava perdida, né? E procurou e procurou. Agora, só para ampliar o nosso conceito com relação a esse quadro. Ali na Palestina, os pastores, eles eram responsáveis não apenas por suas próprias ovelhas, mas às vezes por ovelhas que pertenciam a toda a comunidade. E às vezes haviam 2 ou 3 pastores que cuidavam de todo o rebanho. Então, esses pastores, eles realmente se dedicavam a cuidar única e exclusivamente das ovelhas. Veja só, era uma profissão, entende? Cuidar única e exclusivamente. Às vezes passavam dias e noites, semanas, meses para cuidar daquele rebanho, sempre estando com eles. E quando tinham que regressar à aldeia ou regressar à sua casa, eles tinham que regressar com todas as ovelhas. E veja que interessante que a nota fala, que a lição fala assim no texto bíblico, que uma das ovelhas se perdia e ele tinha que ir atrás. Às vezes, dos 3 pastores, 2 regressavam à casa, enquanto um ainda estava procurando uma ovelha que havia se desgarrado. Então toda a aldeia ou a família ficava na expectativa da chegada do pastor com a ovelha perdida. E de repente lá vinha o pastor com a ovelha em seu ombro, em seus ombros. E o que havia quando a aldeia ou a família via o pastor chegando com a ovelha? Havia alegria, havia júbilo. E é justamente o que diz aqui Lucas, é justamente o que diz Cristo, tomando aquele quadro real e aplicando em uma parábola e trazendo esse ensinamento. Queridos, qual é o esforço máximo que faria esse pastor? De te buscar aonde você estiver, de ir atrás daquela ovelha que está desgarrada, para trazer essa ovelha ao seu redil. Isto indica, queridos, que Deus ele tomou a iniciativa da salvação. Ele tomou a iniciativa da salvação do homem. O quadro da ovelha perdida mostra nitidamente esta iniciativa. Esse desejo que Deus tem de trazer a ovelha que está em caminhos desviados, que está desgarrada, que está em um penhasco, um despenhadeiro, mostra a iniciativa de Deus de ir atrás para salvar esta ovelha. E há alegria quando Deus ele consegue resgatar a sua ovelha. Um estudioso da Bíblia diz que certa vez, diz da seguinte maneira uma frase, que Deus conhece a alegria quando ele encontra a ovelha perdida. Deus se alegra. Assim como a família e a aldeia se alegrava quando o pastor regressava com a ovelha perdida, os céus se alegram quando Cristo regressa com uma ovelha que estava perdida, com uma ovelha que estava desgarrada. O quadro da ovelha perdida é magnífico e traz grandes lições para nós, grandes ensinamentos que devem ficar aqui, registrados. Em um dado momento você e eu também estávamos assim desgarrados, mas o que aconteceu? O pastor empenhou o seu máximo esforço para nos resgatar. As que já estavam protegidas ele deixou ali no redil e foi atrás desta ovelha. O texto diz, ele veio para salvar o que se havia perdido. Veio para salvar o que se havia perdido. É esta a missão. Esta missão entregue ao príncipe dos pastores, resgatar o que se havia perdido. E é interessante que ele colocou todo empenho para poder resgatar esta ovelha perdida. Aqui tem uma grande lição para nós, sabe? De certa maneira você e eu somos subpastores. Ainda que eu possa exercer hoje a função de pastores, assim como eu, outras pessoas também, mas todos nós somos subpastores. O empenho que Cristo colocou para te resgatar e para resgatar outros é o mesmo empenho que nós devemos colocar. É o mesmo esforço que nós devemos fazer. Nós devemos tratar, queridos, de dedicar nossas forças, tudo o que temos e somos para resgatar outras pessoas, para que essas pessoas possam vir aos pés de Cristo Jesus. Dizer a elas que há um pastor que está disposto
a cuidar, a guiá-la. Mas para isso é necessário dedicação por nossa parte. É necessário que nós corramos atrás dessas ovelhas que se encontram perdidas, descarrilhadas, desviadas por este mundo afora. E Cristo, Ele não somente traz a pessoa, resgata a pessoa, mas Ele também vai prover abundante pasto. E o Salmos 23 é um salmo magnífico. De memória todos nós conhecemos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um texto bíblico que acalenta o coração de muitas pessoas. Os mais jovens falam de memória, as crianças falam de memória o Salmo 23. Os mais velhos utilizam esse salmo para confortar seus corações, pois entendem que realmente eles têm um pastor. Mas veja só que interessante, o salmista Davi, ele toma posse de Cristo como seu pastor. Ele fala, o Senhor é meu pastor. Entende? É algo que nós devemos fazer. Tomar posse de Cristo como o nosso pastor. Nosso não, como meu pastor. Davi não diz, o Senhor é nosso pastor. Ainda que nós utilizamos para dizer, assim, agrupar a todos, né? O Senhor é nosso pastor, amém? É nosso pastor, mas Ele deve ser teu pastor, meu pastor. E esse pastor, ele está preocupado em prover abundante pasto, e não é qualquer pasto que ele vai para o seu rebanho. Ali fala pastos verdejantes. Ele vai dar o melhor alimento. Após resgatar a ovelha, ele dá o melhor pasto. Ele faz com que esta ovelha possa estar próximo a águas tranquilas, águas que possam refrigerar e saciar a sede. Ele vai fazer com que esta ovelha possa ser apacentada da melhor maneira. Ou seja, Cristo, como bom pastor, Ele está preocupado em fazer com que a sua ovelha seja conduzida a pastos verdejantes junto a águas vivas. Assim que o pastor é isso. É dessa maneira que ele age, é dessa maneira que ele cuida das suas ovelhas. Há muitos pastores que dão pasto seco, que às vezes não tem nenhum pasto. Há muitos pastores que dão água, mas não é água viva, é água morta, água suja, sabe? Não tem nenhuma preocupação em suprir a necessidade da ovelha. Nós devemos entender que, como subpastores, também devemos sempre dar pastos verdejantes, devemos sempre levá-las a águas frescas, águas vivas, assim como fez Cristo Jesus ao prover este abundante pasto. Ele não somente cuidava as ovelhas com relação ao perigo dos lobos para defendê-los, ele não somente corria atrás das ovelhas perdidas, ele não somente leva de volta ao aprisco essa ovelha, senão ele trata de conduzir a ovelha a pastos verdejantes. Nada tão salutar e agradável quando é fresquinho, nada é tão satisfatório quando em um dia de intenso calor você toma uma água fresca e aquilo revigora o seu corpo. É justamente isso que Cristo promete a todos. E Ele tem uma atenção especial para com aquelas ovelhas que estão adoentadas, que estão feridas. Ele diz, eu buscarei as perdidas, eu tornarei a trazer as desgarradas, no entanto, aquelas que estão perniquebradas, eu voltarei a unir, a ligar, eu colocarei ali algum tipo de tala para que ela possa curar-se. Aquela que está enferma, eu vou fortalecê-la. Cristo Jesus, Ele tem essa preocupação, queridos. E Ele aplica tudo isso a Ele mesmo como o bom pastor. Porque é isso que Ele, como bom pastor, faz. Sabe? Ele sempre está preocupado com as necessidades de suas ovelhas. Quantas vezes nós estamos aí enfermos espiritualmente, quantas vezes nós estamos aí debilitados, Cristo Ele te fortalece, Cristo nos fortalece como o bom pastor.
e Ele vem sempre em auxílio do seu rebanho. Uma parte da nota diz da seguinte maneira: o bom pastor declarou-se o verdadeiro guarda do rebanho de Deus. Por que Cristo declarou-se o verdadeiro guarda do rebanho de Deus? Porque naquele então, os fariseus, os líderes, eles não estavam sendo os verdadeiros guardas do rebanho de Deus. O rebanho estava solto, o rebanho estava descuidado, assim como nós vemos hoje em dia, aqui no nosso lado ocidental, muitos rebanhos que estão por aí desgarrados, estão apenas soltos e nós não vemos nenhum pastor cuidando dos rebanhos. Assim estava o povo naquele então. Mas Cristo disse com propriedade que Ele, ao se declarar o verdadeiro pastor, Ele estava dizendo que era o verdadeiro guarda do povo de Deus. Ele estava dizendo que realmente Ele era o pastor que cuidaria do seu rebanho. Ainda que os outros subpastores não estavam cuidando do seu rebanho, Ele, como o verdadeiro pastor, cuidaria do seu rebanho. Porque Ele é o príncipe dos pastores. Porque Ele é o príncipe que não apenas resgata, provê alimento, mas que dá a vida eterna ao seu rebanho. Veja só o que diz ali Hebreus e 1 de Pedro. Fala assim, que Cristo é o grande pastor das ovelhas. Pedro fala que Cristo é o sumo pastor. Pedro aqui com certeza vem à mente de Pedro nesse momento, os momentos em que ele passou com Cristo Jesus, onde ele diz, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então ele pensava nessas palavras em Cristo, como ele agia como pastor. Pensava naquele evento onde ele traiu a Cristo, e Cristo olhou para ele com ternura, com amor, resgatando a Pedro, o sumo pastor, o excelso pastor. Cristo, Ele está acima de todos os outros pastores. Por isso Ele é chamado o príncipe dos pastores. Esta palavra pastor aplicada a Cristo, ela é profunda. A Bíblia declara isso. A Bíblia emprega isso. E a Bíblia mostra que realmente tem em Cristo as características de um verdadeiro pastor. Porque Ele guia, Ele guarda, Ele cuida, Ele se arrisca por suas ovelhas, Ele entrega a própria vida por suas ovelhas, Ele provê pasto, Ele corre atrás da sua ovelha quando ela está desgarrada, perdida. Ele cuida dela, traz ao seu regaço os cordeirinhos. Se ela está enferma, Ele vai fortalecer. Prezados amigos, queridos irmãos, que Cristo possa ser o seu pastor. Que Cristo Ele possa continuar cuidando de você, guardando a sua vida, te protegendo. E tenha certeza que Cristo, como pastor, Ele te entende. Ele sabe quais são as tuas necessidades. Que Deus possa te abençoar. É o meu desejo em Cristo Jesus. Amém.